Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista. Um programa semanal que traz até a sua tela um bate-papo construtivo com grandes especialistas na pauta da sustentabilidade e assuntos relacionados ao tema. E a nossa entrevistada de hoje é mais uma perita no assunto. Ela trabalha com sustentabilidade há mais de 12 anos. Tem experiência no setor do agronegócio e também no setor financeiro. E em temas como riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticos, políticas de descarbonização, finanças e investimentos em ESG. Ela é mestra em tecnologia ambiental, economia e política ambiental pelo Imperial College London, no Reino Unido. Possui graduação em Gestão Ambiental pela Exalc-USP e, atualmente, é responsável pela gerência de sustentabilidade na FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Nossa entrevistada de hoje é Beatriz Secaf. Então, mais um Planeta Campo Entrevista, hoje com Beatriz Secaf, da FEBRABAN, que está conosco aqui em nossos estúdios. Beatriz, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista. Obrigada por ter atendido ao nosso chamado e estar aqui hoje. Obrigada, Sara. É um prazer. Obrigada pelo convite para participar aqui desse programa. Gente que agradece. Vamos falar, então, sobre como que é trabalhado o tema da sustentabilidade hoje dentro da FEBRABAN, né? Como é que funciona essa conexão? Na FEBRABAN, a gente tem atuado principalmente em duas frentes, né? Uma que é mais voltada para uma agenda de riscos. Então, as instituições financeiras, nas suas operações, como gerenciam os riscos sociais, ambientais e climáticos que estão associados às operações de crédito, né? Os seus clientes e as operações. Porque essas empresas, sendo impactadas, elas podem gerar impactos também nas instituições financeiras, né? Gerar risco de crédito, risco operacional. Então, os bancos precisam gerenciar esses riscos até por uma questão de estabilidade do próprio sistema financeiro. E uma outra linha é uma linha mais de oportunidades, né? De negócios. Então, como realmente fomentar o direcionamento de recursos dos bancos para projetos que tenham benefícios ambientais, sociais e climáticos. Na FEBRABAN, a gente tem um comitê ESG, que é um comitê, então faz parte da nossa governança, né? Um comitê que tem 30 bancos, participam os diretores, os executivos, né, dessas áreas nas instituições financeiras, e nós nos reunimos mensalmente para discutir, para direcionar a agenda da FEBRABAN, né, como uma associação que representa o setor, e para, enfim, discutir os projetos, as iniciativas. Então, a gente tem essas reuniões mensais. E nós temos também grupos mais específicos, né, grupos temáticos, que tratam de temas como, por exemplo, crédito rural verde. O índice de sustentabilidade empresarial da B3, ele também evoluiu, né, então, incorporando novos critérios, questões relacionadas à mudança do clima, por exemplo, né, usando referências internacionais, e várias instituições financeiras, elas estão na carteira, né, desse índice da B3 também. Né, então, tendo as suas práticas reconhecidas. Agora, conta para mim, né? A FEBRABAN ela discutiu aí recentemente com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, né? Com o seu conselho consultivo aí da FEBRABAN, em um encontro aqui em São Paulo, alguns assuntos aí relacionados ao crédito para o agronegócio. E nesse encontro, o ministro ele falou na criação de uma política pública para oferecer condições mais favoráveis de financiamento aos produtores comprometidos com uma atividade agropecuária sustentável, né, com empresários aí ligados ao carbono, a questão dos bioinsumos, fintechs e agritechs, e também para ajudar a viabilizar essa proposta. Como é que você vê que está hoje a disponibilidade de crédito rural para as iniciativas ligadas à sustentabilidade, né, as questões de sustentabilidade? Como é que você enxerga essa afirmação do ministro e os possíveis avanços em relação a esse tema? Como que você vê que a gente está hoje e para onde que dá para ir? É interessante porque hoje a gente já pode dizer que as boas práticas, né, de sustentabilidade, não só no crédito rural, mas em outros setores também, elas já são valorizadas
por meio de condições mais favoráveis, né, na concessão de crédito. É claro que não é uma regra comum para todas as operações, mas isso já está acontecendo, então já é uma realidade. Essas práticas sendo valorizadas nas condições da operação. E talvez o que falta é uma regra comum ou esse não seria Na verdade, exatamente o assim, caminho? a gente tem alguns instrumentos financeiros que são utilizados para esse fim, né? Então tem os tanto financiamentos como emissão de títulos atreladas a indicadores de sustentabilidade, né, ou indicadores ESG. Então o banco ele negocia diretamente, no caso de uma operação de crédito, né, ele negocia diretamente com o cliente alguns indicadores que têm que ser relevantes para a atividade do cliente, né, que tem que ser materiais, né, então tem que realmente ter um impacto. E ao cumprir esse indicador ao longo da operação, o produtor ou o cliente, a empresa, enfim, ela pode ter uma taxa, uma redução, por exemplo, na taxa de juros. Ou existe o oposto também, ao não cumprir, ela pode ter um aumento na taxa de juros, né? Então isso depende um pouco da pactuação ali da operação. Para determinadas tecnologias de produção, se tem, por exemplo, geração de energia renovável na propriedade, se é a implementação de um sistema integrado de produção, agricultura de baixo carbono, né? Então o próprio Banco Central está montando uma plataforma que vai permitir não só as instituições financeiras, mas também a outras partes interessadas, né, como empresas, enfim, o acesso às informações dos imóveis rurais para que isso seja utilizado para a definição desses incentivos, né? Então é mais uma iniciativa que eu acho que vai contribuir com essa medida, né, que foi citada na reunião. Ou seja, estamos avançando. Sim, estamos avançando. E a questão do crédito rural para o pequeno produtor, você acha que esse ainda seja um desafio ou um gargalo na atividade? Olha, a gente tem linhas, né, inclusive linhas de crédito federais que são voltadas especificamente para os pequenos produtores, né? A gente tem, por exemplo, o PRONAF, que é o Programa para Fomento da Agricultura Familiar, que é uma linha direcionada com condições específicas, né, crédito subsidiado. O próprio crédito rural, né, se a gente olhar quanto de recurso vai para pessoas físicas, é a maior parte do crédito rural hoje no Brasil, né? Então 80%, 90% do volume do crédito rural e agroindustrial ele vai para pessoas físicas e não para empresas, né? Mas mesmo assim a gente sabe que existe sim, né, que existe esse desafio do pequeno produtor, muitas vezes de acessar o crédito a uma condição favorável por uma dificuldade de demonstrar a capacidade de pagamento, de oferecer garantias, né? Muitas vezes por falta até de assistência técnica, né, para poder garantir a manutenção daquela atividade, né, que está relacionada ao crédito, até para a própria regularização ambiental, né, desses imóveis. Então, a gente sabe que existem, sim, esses gargalos, né? E a gente tem, inclusive, discutido isso na FEBRABAN. Até recentemente saiu uma notícia sobre de uma instituição financeira que participou de uma operação justamente para direcionar crédito para produtores que trabalham no manejo de algumas culturas, tipo cacau, castanha, na região norte e nordeste, e também para pequenas e médias empresas vinculadas a essas cadeias, né? Um certificado de recebíveis do agronegócio verde, que foi rotulado como verde, e com condições favoráveis em relação ao que esse tipo de cliente obteria no mercado de forma tradicional, né? Então, existem essas dificuldades e aí esses instrumentos eles são utilizados para tentar destravar um pouco essa questão, né? Então, existem mecanismos, inclusive, que, por exemplo, blended finance, né, que misturam crédito filantrópico, né, o crédito não reembolsável,
para poder viabilizar o crédito privado, né? Então, para complementar e viabilizar a operação. Então, isso a gente também tem discutido bastante na Febraban e com os bancos, como usar mais esse tipo de instrumento, né? E de crédito privado que já vinha sendo bastante incentivado, né, pela ex-ministra Tereza Cristina, né, que falava bastante sobre isso também. Beatriz, eu vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo, né, passa tão rápido aqui o nosso bate-papo, e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Planeta Campo Entrevista, hoje com Beatriz Secaf, responsável pela gerência de sustentabilidade da Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. Não saia daí que nós já voltamos. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo Beatriz Secaf da Febraban. E a gente continua aqui o nosso bate-papo. Agora eu queria que você falasse sobre um programa de diversidade que existe dentro da federação, como que ele funciona, por que ele foi criado? Bom, a gente fala muito de sustentabilidade e acaba focando mais na questão ambiental, né? Acho que esse é até um desafio que a gente tem de avançar mais nas pautas sociais. E na Febraban a gente tem tanto a Febraban como as instituições financeiras, né, a gente atua já há bastante tempo em iniciativas com foco em diversidade, né, então para fomentar a equidade e a igualdade de oportunidades, né, a gente sabe que tem um desafio muito grande no Brasil nesse sentido. A gente tem na Febraban um grupo específico, que é um grupo de diversidade, que ele está vinculado ao Comitê de Recursos Humanos, né? Então aos departamentos de recursos humanos dos bancos, é uma área específica na Febraban, e a gente, enfim, tem desenvolvido uma série de ações nessa agenda, né? Então nós fizemos já 3 edições de um censo de diversidade para ter uma visão, né, do perfil dos colaboradores das instituições financeiras, entender as lacunas, entender como a gente pode aumentar, enfim, a participação de mulheres, de pessoas negras, né, de outros grupos que não estão tão representados, não só nos bancos, mas é uma realidade nacional, né? A gente, enfim, está envolvido em algumas iniciativas. Por exemplo, a Febraban apoia o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que é um pacto que propõe a criação de um índice de equidade racial, não só focado no setor financeiro, mas em qualquer tipo de empresa, mas que consegue ali definir um passo a passo para que os bancos e as empresas avancem nessa agenda. E a gente tem um instituto de educação na Febraban também, que é o INFE, que liderou um projeto muito interessante, que é o projeto Somamos, que é um projeto que capacitou jovens negros para ingressar no mercado de trabalho, né? E aí o treinamento ele teve foco no setor financeiro, né, com certificações que são exigidas pelo mercado, outras, né, habilidades para, né, que essas pessoas se desenvolvam profissionalmente. E então foram treinadas várias turmas, mais de 400 e 500 pessoas, né, que participaram desse programa. Até saiu também recentemente uma operação de um banco que captou recursos por meio da emissão de uma letra financeira para financiar pequenas e médias empresas que são lideradas por mulheres, né? Então, enfim, são várias ações, né, que a gente tem trabalhado na Febraban nesse tema de diversidade. Agora eu vou abrir espaço para uma pergunta externa. Aqui no Planeta Campo a gente tem isso, a gente recebe perguntas de um público muito qualificado e hoje nós temos uma pergunta mandada para você da Sônia Chapman, que é da rede ACV, né, a rede de avaliação de ciclo de vida. A gente vai acompanhar o que ela quer saber de você. Legal, vamos lá. Boa tarde, Beatriz, tudo bem? Sônia Chapman aqui, da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida. Eu gostaria de compartilhar com você que na rede, em nossas reuniões bimestrais e agora na de julho do ano passado, a gente debateu a complementariedade entre a avaliação de ciclo de vida e finanças sustentáveis, com a Annelise Vendramini, da GV, e com colegas da Suzano. Eu queria saber de você se você entende que o crédito sustentável e a regulação desse crédito devem considerar os impactos ambientais e sociais no ciclo de vida inteiro. E também aproveitar e talvez escutar de você quais seriam as dificuldades para tornar essa uma prática nas instituições financeiras e na própria Febraban. Tá bom? Muito obrigada.
Maravilha! Obrigada a você, Sônia, por enviar a sua pergunta aí gentilmente para o Planeta Campo Entrevista, né? E correlacionando todos esses assuntos, né, com a rede também. Passo para você, então, a bola agora para você responder. Obrigada, Sônia, pela pergunta. Bom, acho que olhar para o ciclo de vida, né, é inevitável quando a gente discute questões relacionadas à sustentabilidade. O impacto ele não é isolado, né, então a gente precisa ter essa análise. Nos bancos, quando a gente fala em risco social, risco ambiental, risco climático, ele está muito relacionado não às atividades das instituições financeiras, mas sim às atividades que estão sendo financiadas, né? Então, quando a gente fala, né, esse olhar de cadeia, no caso das instituições financeiras, ele deve abranger toda a carteira, né, dos bancos, né, de carteira de crédito, portfólio de investimentos, enfim. Então, a gente tem esse desafio, principalmente na agenda de clima, né? Os bancos hoje, muitos já assumiram, inclusive, compromissos para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa da sua carteira, na verdade, das suas operações, e isso envolve toda a carteira de crédito, né? Então, os bancos precisam engajar os seus clientes para que esses clientes reduzam as emissões de gases de efeito estufa, e esses clientes, né, por sua vez, precisam engajar os seus fornecedores, né, toda uma cadeia de insumos. Então, enfim, é algo que já, né, a gente já está olhando para isso, que tipo de metodologias podem ser utilizadas para calcular esse impacto, né, como, por exemplo, o inventário de emissões, mas para toda a cadeia. É um desafio porque a gente não tem tanta informação no Brasil, né, não são todas as empresas que fazem os seus inventários, que fazem as suas avaliações de impacto ambiental e que incorporam essa análise de ciclo de vida. Então, acho que é importante dizer isso, que a gente tem esse desafio de acesso à informação, mas, sem dúvida, ele precisa ser considerado, né? Ah, bacana. E agora falando um pouquinho mais da Febraban, né? Hoje ela já faz exigências, né, em relação às questões ambientais, né? Muito em linha também com isso que você estava falando. E aí eu queria entender que tipo de exigências são essas, quem que precisa cumpri-las? Bom, a gente tem o Banco Central, né, com regulação aplicável às instituições financeiras. No caso do crédito rural, existem regras há bastante tempo, né? Então, desde 2008, existem regras específicas endereçando questões ambientais e sociais no crédito rural. E a Febraban, de forma complementar, ela tem um sistema de autorregulação, né? Então, são normativos, os bancos aderem a esse sistema de autorregulação, aderem voluntariamente, mas uma vez dentro da autorregulação, precisam cumprir com esses normativos, e a gente tem um eixo específico para tratar de questões socioambientais. No caso do crédito rural, existem critérios, por exemplo, relacionados à gestão do risco de desmatamento, né? Então, os bancos não podem conceder crédito para produtores que estejam em áreas embargadas, né? Por exemplo, o Banco Central foca no bioma Amazônia, e na Febraban a gente ampliou para todos os biomas essa exigência. Muito bom. Também a verificação de sobreposição com terras indígenas, unidades de conservação. Então, tem uma série de critérios específicos para as operações de crédito rural e também para outros tipos de operação. E a gente está agora, inclusive, revisando esse normativo socioambiental para incorporar temas relevantes, temas emergentes na agenda, e também em função da própria atualização que o Banco Central fez recentemente nesse campo social, ambiental e climático, né? Então, definindo uma série de regras. Então, a gente está adequando essa autorregulação da Febraban também para que esteja alinhada, né? E que vá além também do que o próprio regulador já solicita. Beatriz, agora a gente vai chamar um dos quadros que nós temos aqui no programa, nosso tempo está quase estourando. Tá bom. É a nossa nuvem de tags, vão aparecer vários termos aqui relacionados, né, essas questões que a gente estava falando até agora. Eu queria que você escolhesse um e me dissesse qual que é a razão da sua escolha. Olha, eu vou escolher o carbono zero. Acho que essa agenda é uma agenda que está muito forte, né? É uma agenda urgente até. O Brasil ele tem um potencial muito grande para contribuir com essa agenda de mitigação das mudanças climáticas,
E o próprio país se comprometeu a neutralizar as emissões, né? Então atingir o carbono zero até 2050. E isso se desdobra em ações, né, das empresas, dos bancos, das instituições financeiras. Então, acho que esse é um tema muito importante para a gente discutir nessa agenda de sustentabilidade. Com certeza. Já que você falou lá em 2050, vamos olhar para frente mais um pouquinho. Num médio prazo agora, o Planeta em 2033 é um quadro que a gente tem aqui no programa e que trazem uma reflexão. Como que você imagina que o nosso planeta vai estar dentro de 10 anos? Nas questões ambientais, nas questões de mercado, como que você imagina isso? Um exercício de futurologia, olha, assim, difícil prever, mas acho que a gente tem que fazer um esforço, né, realmente para conseguir avançar nessa agenda de redução de emissões. No Brasil, a gente pode fazer isso sem grandes investimentos em novas tecnologias, né, mudar toda a matriz da indústria, então a gente não precisa fazer isso. A gente tem um potencial de conseguir atingir os objetivos que o país se comprometeu, né, a atingir no âmbito do Acordo de Paris, das Nações Unidas, com medidas como, por exemplo, a questão do desmatamento. Né? Então, acabar com o desmatamento ilegal no Brasil já vai colocar o país numa condição muito favorável. E eu acho que até o agronegócio é um setor que pode se beneficiar muito dessa agenda, né? Como até ofertante de soluções e de créditos, como crédito de carbono, né, para indústrias que têm e países, né, que têm uma dificuldade maior em reduzir as suas emissões, né? Então, eu espero que o Brasil esteja numa posição de realmente aproveitar essas oportunidades. E de dar exemplo, né? Exatamente. Beatriz, foi um prazer te receber aqui no Planeta Campo Entrevista. Essa edição está chegando ao fim. Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui conosco hoje e por essa troca. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, Sara. Obrigada a você. Essa foi então Beatriz Secaf, da Febraban. E você sabe, né? De segunda a sexta-feira tem também Planeta Campo ao vivo aqui na tela do Canal Rural. Ao meio-dia eu estou sempre esperando por você. Obrigada pela companhia. Até mais. Planeta Campo Entrevista, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.